Olá, boa tarde. O Copom manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano. Esta é a menor taxa desde 1999. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Projeto de lei quer instituir a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. Outro projeto quer a criação da Política Estadual de Apoio às Vítimas de Acidente Vascular Cerebral. A Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz homenageia cidadãos que prestaram serviços relevantes à sociedade. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O Instituto Datafolha divulgou hoje mais uma pesquisa da corrida ao Palácio do Planalto. Confira aí o resultado. Jair Bolsonaro continua na frente com 28% das intenções. Fernando Haddad tem 16%. Ciro Gomes aparece com 13%. Geraldo Alckmin está em quarto com 9%. Marina Silva tem 7%. João Amoedo e Álvaro Dias estão empatados com 3%. Henrique Meirelles tem 2%. Com 1% estão Vera Lúcia e Guilherme Boulos. Os candidatos Cabo Daciolo, João Goulart Filho e José Maria Eimael não foram citados pelos eleitores. Votos brancos e nulos somam 12%. Os que ainda não sabem ou não quiseram responder são 5% do total. Os pesquisadores do Datafolha ouviram 8.601 eleitores em 323 cidades brasileiras nos dias 18 e 19 deste mês. A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os pesquisadores do Datafolha perguntaram também em qual candidato o eleitor não votaria de maneira nenhuma. Veja aí. Jair Bolsonaro é o mais rejeitado pelos eleitores, 43%. Marina Silva é a segunda, com 32%. Fernando Haddad tem 29% de rejeição. Geraldo Alckmin tem 24%. Os que nunca votariam em Ciro Gomes totalizam 22%. 19% jamais votariam em Vera Lúcia e Cabo Daciolo. 18% nunca votariam em Guilherme Boulos. José Maria Eimael e Henrique Meirelles têm cada um 17% de rejeição. João Goulart Filho, Álvaro Dias e João Amoedo têm 15% de rejeição cada um. Os eleitores que rejeitam todos os candidatos somam 4%. Os que não têm rejeição a nenhum candidato são 2%. E os eleitores que não sabem ou não responderam são 5%. O Datafolha também pesquisou a corrida eleitoral para o governo do estado de São Paulo e o resultado você vê ainda nesta edição. A Igreja Metodista Wesleyana celebra 50 anos de fundação e a Assembleia Legislativa participa das comemorações. Hoje tem uma sessão solene que acontece no plenário Juscelino Kubitschek, de onde fala agora ao vivo a repórter Érica Rezende. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. O movimento metodista começou há quase 3 séculos na Inglaterra. Aqui no Brasil, a Igreja Metodista Wesleyana foi fundada em Nova Friburgo no dia 5 de janeiro de 1967. Hoje, essa cerimônia vai marcar mais de meio século de atividade da Igreja Metodista Wesleyana e vai ser entregue também o colar de honra ao mérito legislativo ao bispo Simvaldo Correia Coelho. Ele já fundou várias igrejas na Europa e vai ser o homenageado desta noite. A cerimônia está marcada para as 8 horas da noite aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Sérgio. Obrigado, Érica. E do plenário Juscelino Kubitschek, vamos ao vivo ao Centro Cultural dos Correios de São Paulo, que fica no centro da capital, onde acontece a partir de hoje uma exposição que conta a vida do arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, que morreu em 2016 aos 95 anos. A repórter Silvia Garcia está lá e fala pra gente agora ao vivo. Silvia, boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. A gente veio hoje até o centro da cidade de São Paulo, mais precisamente aqui no Vale do Anhangabaú, no prédio histórico dos Correios, uma construção lindíssima, mas na verdade para falar disso mesmo, sobre a exposição sobre Dom Paulo Evaristo Arnes, 95 anos. Quem estiver passando por aqui no centro da cidade pode entrar, totalmente gratuita essa exposição, e pode conhecer um pouquinho da trajetória, da vida desse arcebispo de São Paulo, também corintiano e também com essa pegada sobre direitos humanos. Uma das curadoras dessa exposição está aqui ao meu lado, é a Evanise Sidoff, que ajudou a montar toda essa trajetória, essa timeline, para que todas as pessoas pudessem vir aqui acompanhar. Quem vier aqui, o que vai ver?
Bem, é uma exposição bastante diversificada, né? Dom Paulo sob vários pontos assim de vista. É claro que tem toda a trajetória dele em defesa aos direitos humanos, né? Em luta à nossa democracia, contra a ditadura militar, mas também tem um lado dele, por exemplo, como você falou, corintiano, né? Em defesa desse movimento que é a democracia corintiana, jogadores importantes que tinham Dom Paulo como uma referência e que ele ajudou a ser construído, né? E tem também outras coisas, tem, por exemplo, todo o trabalho dele com os leigos das periferias, então a gente tem aqui uma reprodução da Kombi que levava essa equipe, né, da Zona Norte para as periferias, tem o trabalho dele na América Latina, enfim, vários depoimentos, fotos. A gente tem uma exposição muito assim lúdica e voltada para jovens principalmente, né? Uma outra parte que chama bastante atenção aqui dos visitantes, Sérgio, é a parte que fala sobre a ditadura militar. Um outro trecho, lado aqui desse prédio dos Correios, completamente escurecido, uma coisa meio estranha para quem acompanha aqui, causa uma certa estranheza. O que tem ali dentro? Bom, ali a gente tem a história da Vala de Perus, né, que foi descoberta com mais de 1000 ossadas sem identificação. Ali a gente tem uma reprodução dessa vala cenográfica. A gente tem toda a história do Brasil Nunca Mais, que é um projeto importantíssimo e que saiu em 1985. Ele foi construído ao longo ainda do período de regime militar, de forma clandestina, porque ninguém podia saber, e sob o guarda-chuva de Dom Paulo. É um dossiê sobre mortos desaparecidos políticos no Brasil, toda a ditadura, né? Importante. Nós temos alguns instrumentos de tortura que eram usados, que a gente tem aqui como em forma de reprodução, né? E temos a peça também, uma peça teatral que é diariamente apresentada aqui. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Só lembrando que essa peça de teatro acontece sempre no período da tarde, 2h30 e 3h30 da tarde. E 3h30 da tarde. A parte interessante é que o visitante, na hora que entra nessa parte obscura aqui da exposição, ele é preso e vive uma experiência como se estivesse na época da ditadura. Olha, Sérgio, só lembrando então que essa exposição vai até domingo agora, dia 23 de setembro. Ela é de 11 da manhã até 5 da tarde e a melhor parte, que é gratuita. Sérgio, volto com você. Ótima oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco da vida do arcebispo, né, Silvia? Obrigado pelas suas informações. Mais de 13 milhões de pessoas ainda não sacaram o PIS/PASEP e o prazo está chegando ao fim. Quem tem agora as informações ao vivo é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o prazo encerra no dia 28 de setembro, sexta-feira da próxima semana, para o saque, então, da cota do PIS/PASEP para pessoas de qualquer idade. Depois desse período, é só para quem tem mais de 60 anos e também condição específica como aposentadoria, doenças graves e também morte. Segundo o balanço do Ministério do Planejamento, 28 milhões de pessoas têm o direito, então, a esse saque, porém, só 15 milhões e meio fizeram. Isso significa, Sérgio, que 13 milhões ainda podem fazer o saque na Caixa Econômica Federal para o trabalhador da iniciativa privada e no Banco do Brasil da iniciativa pública. Sérgio. Ok, vai correndo aos bancos, né? Obrigado, Priscila. O AVC, acidente vascular cerebral, é a segunda causa de morte no Brasil. Perde só para as doenças cardiovasculares. O projeto de lei análise pelos deputados prevê a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral. Popularmente conhecido como derrame, o acidente vascular cerebral mata uma pessoa a cada 5 minutos no Brasil. Existem 2 tipos de AVC. O mais comum, chamado isquêmico, decorrente do entupimento de artérias, provoca a falta de sangue em determinada área do cérebro. E o hemorrágico, causado por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. E a gente tem que pensar sempre que o acidente vascular encefálico, independentemente se ele é isquêmico ou hemorrágico, ele vai dar diversas sequelas. As pessoas ficam muito focadas na sequela motora, na paralisia do corpo, né? Mas existem outras sequelas. A sequela de não conseguir comer, não conseguir compreender, não conseguir expressar o que deseja, né? Alteração da sensibilidade, alteração de comportamento, alteração inclusive das emoções. O projeto de lei 219 de 2017 prevê a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral.
Emílio nasceu com uma anomalia no coração que ele desconhecia, chamada forame oval. É uma abertura que faz com que o sangue circule de um lado para o outro do órgão sem passar pelo pulmão. Em pessoas com o forame oval, o transporte do sangue pode carregar coágulos para o cérebro, causando um AVC. Emílio passou mal numa viagem de ônibus. Estava vindo para São Paulo, 5 horas da manhã, levantei, fui para o banheiro, dor de cabeça, abri a porta e falei para um cara que eu nunca vi na vida, me ajuda que eu estou morrendo. Na luta para recuperar os movimentos do lado direito do corpo e a fala, Emílio faz tratamento com equipes multidisciplinares na rede de reabilitação Luci Montoro. Todo dia eu estou fazendo físio, estou fazendo TO, psicólogo, fonoaudiologia e vamos ver, né, se melhora. Uma esperança, tanto para resolver a prevenção, né, fazer com que as pessoas não tenham o AVC, né, as políticas para prevenção é extremamente importante. Então, acho que a gente precisa fechar o ciclo com essa lei, né? Ela vem num momento muito oportuno para que as pessoas parem, comecem a pensar para a gente acabar cuidando de todos. A Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz homenageia aqui na Assembleia Legislativa cidadãos que prestaram serviços relevantes à sociedade. Nós voltamos em um minutinho, até já. Instituto Datafolha divulgou a pesquisa de intenção de votos para o governo do estado de São Paulo. Veja agora os números. João Dória está na frente com 26% das intenções de voto. Paulo Scaff vem em segundo com 22%. Em terceiro, Márcio França com 11%. Em seguida, vem Luiz Marinho com 6%. Os candidatos professora Lisete e Major Costa e Silva estão empatados com 2%. Com 1% aparecem Marcelo Cândido, Rodrigo Tavares, Lilian Miranda, Rogério Schecker, Toninho Ferreira e professor Cláudio Fernando. Brancos e nulos são 17%. Os eleitores que ainda não sabem ou não quiseram responder somam 8%. A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Foram ouvidos 2.032 eleitores entre os dias 18 e 19 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o Datafolha pesquisou também o índice de rejeição entre os candidatos ao governo de São Paulo. Veja aí o resultado. 34% disseram que não votariam de jeito nenhum no candidato João Dória. 27% jamais votariam em Luiz Marinho. Paulo Scaff tem 25% de rejeição. Major Costa e Silva tem 24%. Toninho Ferreira, 23%. Marcelo Cândido, Lilian Miranda, professora Lisete, Rogério Schecker, Rodrigo Tavares e Márcio França têm 19% de rejeição. O professor Cláudio Fernando tem 16%. Os eleitores indecisos somam 10%. Os que rejeitam todos os candidatos são 9%. E os que não têm nenhuma restrição somam 3%. O Instituto Ibope também divulgou uma pesquisa sobre a corrida ao governo do estado de São Paulo. E a gente mostra para você ainda nesta edição do Jornal da Assembleia. O Brasil tem 4.800.000 pessoas que já desistiram de procurar emprego. A informação é do Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA. A repórter Érica Rezende volta aqui ao Jornal da Assembleia com mais informações para a gente. Érica, você. Sérgio, o desalento é maior entre jovens, mulheres, negros e moradores do Nordeste. Só para se ter uma ideia, de cada 10 pessoas que desistiram de procurar emprego, 6 são moradoras do Nordeste. O levantamento é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A população desalentada, como a gente já disse, é aquela que está fora do mercado de trabalho e desistiu de procurar emprego. Os dados do IPEA foram calculados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O estudo mostra também uma triste realidade. 50% dos desalentados não têm o ensino fundamental completo. Sérgio. Obrigado, Érica.
Olha, uma outra pesquisa revelou que mais da metade das vítimas de roubos e furtos na cidade de São Paulo não registram o boletim de ocorrência. A repórter Priscila Silvério tem mais informações. É isso mesmo, Sérgio. Bom, o Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, entrevistou 3.000 pessoas. 52% das vítimas de roubo disseram que não prestam, então, o boletim de ocorrência. E 64% nem procuram a polícia. Bom, o principal alvo dos bandidos, em 2018, celulares, 76,9% dos casos. Ainda que muitas pessoas não registrem o boletim de ocorrência, a Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que houve aumento de 10 pontos percentuais nas notificações de roubos em relação ao último estudo que aconteceu em 2013. Esse estudo é feito a cada 5 anos e informou que se deve à disponibilidade da delegacia eletrônica esse aumento então, Sérgio. Obrigado, Priscila. A Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz promoveu uma entrega de medalhas aqui na Assembleia Legislativa. Foi uma homenagem a quem prestou serviços relevantes à sociedade. A repórter Carla Francisco acompanhou esse evento de perto. Veja aí. Auditório Paulo Kobayashi lotado, indicativo de que no estado de São Paulo são muitos os profissionais que saem da zona de conforto para ajudar o próximo, fazem algo além de suas obrigações. São pessoas que dentro dessa profissão que eles escolheram, eles fazem a diferença. São pessoas diferenciadas. Aqui nós temos, nos nossos eventos, tem muitos condecorados que participaram de ocorrências, que salvaram vida. E são ocorrências relevantes que a gente tem que reconhecer, de verdade, tem que reconhecê-los. É este o caso do sargento Krupinski, que está à frente do tiro de guerra de Peruíbe e inovou com um pequeno batalhão para lá de especial. Iniciei esse ano o projeto Atirador Mirim, com 30 crianças de escola municipal de ensino, que eu passo instrução para eles de civismo, cidadania, ética, responsabilidade e, além das instruções militares, também. A condecoração acontece todos os meses e tem como objetivo reconhecer profissionais, militares ou não, que prestaram algum serviço em prol da sociedade. Na mesa, também profissionais com trabalhos e funções de destaque, como o Tenente-Coronel Fabri, chefe do Departamento PM Vítima, um braço criado pela Corregedoria de Polícia Militar de São Paulo. Toda vez que um PM de serviço, de folga, um policial da reserva, ele infelizmente acaba por se tornar uma vítima, imediatamente a equipe PM Vítima entra em campo, atua nas investigações, apoia a Polícia Civil, trabalha de forma colaborativa com a Polícia Civil, guardas municipais, até se chegar à autoria e a operação que vai resultar na prisão do criminoso ou criminosos que atentem contra um policial e levá-los para a justiça para julgamento. Os efeitos da Lei Estadual 16.785 de 2018, que dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros de escolas, instituições de saúde, cultura ou lazer, serão discutidos num seminário a ser promovido pelo ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista, aqui na Assembleia na próxima sexta-feira. Direito da infância no século XXI também traz temas como adoção, crianças refugiadas, crianças transexuais e educação inclusiva, que vão ser abordados por professores, juízes e promotores de justiça. Esse evento começa a partir das 9 da manhã e acontece no auditório Teutônio Vilela. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do portal da Lesp, que é o al.sp.gov.br/ILP. Só a cidade de São Paulo tem mais de 1.100.000 motocicletas. Em todo o estado são mais de 5,5 milhões, 14% do total de veículos. Quanto maior o número de motos em circulação, maior também o número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo. Só na cidade de São Paulo, em média, 30 motociclistas morrem por mês. Bom, para reduzir esse número, o projeto de lei quer que todas as motos devem sair aí de fábrica com hastes metálicas protetoras, que são aquelas antenas para evitar o contato do motoqueiro com a linha de cerol. Há mais de 20 anos, pilotando na capital paulista, o motofretista Pedro colecionou alguns acidentes. Quem trabalha com moto pode percorrer até 300 quilômetros em um dia. E não bastassem os riscos no trânsito, as linhas de pipa com cerol são mais uma preocupação para eles. Comigo já enganchou umas 5 vezes na linha, na anteninha de minha moto, já cortou minha jaqueta e meu amigo Jacó teve 35
pontos no pescoço e vários já chegaram a vir a óbito, né? Se aprovado o projeto de lei 61 de 2004, além das motos já saírem das fábricas com as hastes, os proprietários de motocicletas em circulação ou adquiridas em outros estados também vão ser obrigados a instalar o equipamento. Todo motociclista tem que ter antena por segurança, para garantir sua vida, né? Muito importante. Por mim, meu ponto de vista tem de ser sair direto já nas motos, entendeu? Porque ajuda muito no dia a dia, eu mesmo não ando sem antena em minha moto. Mais de 70% dos motociclistas atendidos no Hospital das Clínicas em São Paulo precisam ser internados, segundo pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. O médico ortopedista Marcelo Rosa explica que no caso de acidentes com linha de pipa com cerol, as vítimas muitas vezes sequer entram na estatística. O pescoço é uma área extremamente nobre. Todos os vasos que vão nutrir o cérebro passam por essa região. E são vasos que têm uma pressão muito alta, ou seja, é um sangramento que dificilmente você consegue controlar, mesmo fazendo tamponamento local. Em geral, a pessoa vai falecer por sangramento, vai morrer sangrando. Projeto de lei quer instituir a Semana de Prevenção de Doenças Vasculares. Os detalhes você tem em um minutinho. Até já. O ILP, Instituto do Legislativo Paulista, e a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, promovem na próxima segunda-feira, dia 24, a palestra A Ciência contra o Câncer. O presidente do Conselho, diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Roger Chamas, abre o evento. Ele aborda o cenário da pesquisa sobre câncer no Estado de São Paulo. Bom, segundo dados da publicação Técnica Estimativa 2018, Incidência de Câncer no Brasil, do Instituto Nacional de Câncer, o Brasil terá 600 mil novos casos de câncer por ano. As palestras acontecem no Auditório Teotônio Vilela, das 15 às 17 horas. E as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através da página do ILP, que é o al.sp.gov.br/ILP. O Instituto Ibope também divulgou uma pesquisa para o governo de São Paulo. Vamos aos números. Paulo Scaff está na frente com 24% das intenções. João Dória tem 23%. Márcio França é o terceiro, com 9%. Luiz Marinho aparece na quarta posição, com 8%. Os candidatos Major Costa e Silva e professora Lisete estão empatados, com 2%. Com 1% das intenções aparecem Marcelo Cândido, professor Cláudio Fernando, Rodrigo Tavares, Toninho Ferreira e Rogério Schecker. Brancos e nulos são 17%. Os indecisos e os que não quiseram responder somam 11% das intenções de voto. E vamos saber agora os números do Ibope sobre a rejeição dos eleitores aos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. 32% dos eleitores disseram que não votam em João Dória de jeito nenhum. Paulo Scaff é rejeitado por 20% dos eleitores. Luiz Marinho tem 19% de rejeição. Major Costa e Silva, 14%. Toninho Ferreira tem 13%. Márcio França e professora Lisete têm 11% de rejeição. Rodrigo Tavares e Rogério Schecker não seriam votados de jeito nenhum por 10% dos eleitores. A rejeição ao candidato Marcelo Cândido é de 9%. A do professor Cláudio Fernando é de 8%. 6% dos eleitores não têm rejeição a nenhum dos candidatos. Os que não sabem ou não responderam somam 22% do total. A pesquisa Ibope foi feita nos dias 16, 17 e 18 de setembro em todas as regiões do estado. Foram ouvidos 1.512 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A Organização Mundial da Saúde estima que 30% das mulheres e 20% dos homens em todo o mundo vão apresentar algum tipo de doença vascular ao longo da vida. O projeto de lei em estudos aqui no Parlamento Paulista quer instituir a Semana Estadual de Prevenção da Saúde Vascular. Passado o susto, Cláudia conta o pesadelo que viveu há pouco mais de 3 anos.
Com fortes dores nas pontas dos dedos dos pés, foi internada e o diagnóstico não podia ser pior para ela. Uma meia de nylon doía. E aí que eu acabei indo para o pronto-socorro e descobrindo que eu estava com má circulação e que poderia até perder os pés, ter que amputar por causa da má circulação. Um projeto de lei quer chamar a atenção exatamente para este tipo de sintoma e estabelece a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. O objetivo é promover a prevenção e diminuir custos com o tratamento das doenças causadas pela falta de circulação. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje quase 58 milhões de brasileiros já são doentes crônicos. Doença vascular é a alteração dos vasos sanguíneos e também pode ser causada por herança genética. Este cirurgião vascular alerta para os perigos. Na fase inicial das varizes em membros inferiores, o paciente às vezes tem uma compensação de alguma forma e ele não está inchando a perna ainda, não está surgindo inflamações na pele, com riscos de eczemas ou pigmentações, então ele ainda não despertou para esse problema. Não é? Da mesma forma que nas artérias, está havendo um espessamento, ou está havendo uma degeneração, ou está surgindo um aneurisma, e esse paciente não sabe que tem aquele problema exatamente porque no começo, às vezes, não há sintoma nenhum. O diagnóstico hoje ele é minimamente invasivo. Hoje, nós, com exames praticamente não invasivos, como o ultrassom, Doppler, o ecodoppler, nós conseguimos ter um índice de diagnóstico muito alto. Há um tempo atrás estava no metrô e a pessoa estava segurando assim no ferro e aí de repente ela fez, tenho que soltar porque começa a me formigar a mão. Isso é má circulação também, entendeu? Se ela tivesse um alerta visto na televisão, em outros lugares, ela saberia. E iria atrás, né? Não ia deixar para até chegar num caso grave como o meu. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.